Aí eu falei até da corrupção, eu lembrei de uma coisa que você falou que eu achei interessante sobre a matemática do absurdo. Que você falou. Adoro essa matemática do absurdo. Vocês pesquisaram pra caramba, viram um monte de podcast. A matemática do absurdo tem a ver com essa ideia de você ficar protegendo a imensa minoria que faz uma grande maioria refém. E eu sempre falo, né? Se a gente botar 200 mil pessoas na Rocinha, que é a maior favela da América Latina, não é isso? Isso. 200 mil pessoas lá e colocar 1000 vagabundos armados, porque eu não acredito que tenha 1000 vagabundos hoje portando fuzil lá dentro. Mas vamos dizer que tem 1000 pessoas, mil seres humanos que decidiram, por falta de oportunidade, entrar para a vida do crime. É 0,5%, não é isso? 0,5% de uma população de 200 mil. Então tem correntes que dizem que esses 1000 só são vagabundo porque não tiveram oportunidade social. Só que essa mesma corrente, ela deixa de olhar para os 199 mil que na mesma condição não escolheram. Ou seja, esses 1000 fazem 199 mil refém com a vaga ideia de que eles não tiveram oportunidade. Não é. Porque senão nós teríamos um exército de pelo menos, vamos dizer, metade das pessoas ali dentro com esse caráter. E não é, pelo contrário. Nós temos uma grande maioria aqui em condições talvez de sobrevivência, eu não sei se é ou não, porque eu nem acho que seja, escolhem o lado do bem, tem um bom caráter. E a gente que trabalhou em favela sabe que a grande maioria é, de fato, de boa índole. Cara, é um absurdo você fazer políticas visando esse pouco que coloca o refém muito. É possível melhorar o número? Tá, se tu fizesse boas políticas, tu ia melhorar ali metade. Mas ainda assim, como eu acredito no que meu pai sempre me ensinou, que o bem e o mal vivem dentro do homem, sim, iam ter aí uma grande quantidade que ia escolher o outro lado, até porque se ganhar muito dinheiro fosse condição para o cara não roubar, a gente não tinha corrupção de altos valores de pessoas que ganham astronomicamente bem, né? Políticos, empresários aí. Não, aí eu não... Não, é só não dizer nome, Mas, entendeu? Então, eu acho que é Mas eu penso assim, vamos voltar para a PNL. Intenção positiva. Quem defende tem uma intenção positiva. E eu não acredito que a intenção positiva de quem defende, de quem faz política para gerir esse pequeno grupo, seja o benefício desse pequeno grupo. Né? Um benefício assim de tirar o cara daqui, botar ele. Eu acho que ele tem uma outra intenção. Mas você acha que é uma interpretação equivocada que a galera dá? Não, acho que a pessoa que faz aqui, ela tem a intenção de se eleger, de manter Mas e quando não tem um retorno direto? Por exemplo, entendo você falar sobre político, mas, agora como o cara de esquerda da mesa aqui, eu tenho, em parte, essa interpretação que você falou. Eu não acredito que o 0,5% ali dentro ele seja reflexo do convívio, né? Porque o convívio é 99,5% positivo. Só que você concorda que também dentro desse 99,5% existem outros desequilíbrios sociais que existe em toda a sociedade. A gente tá olhando para a Rocinha como se ela fosse o cenário principal para poder ter a métrica do debate. Sim. Mas em toda a sociedade tem... vou chamar de degeneração, né? O cara que é viciado, e aí esse vício interfere na forma de criação, que empurra uma juventude para uma posição, ou existe a própria questão de saúde mesmo, que algum desequilíbrio, que uma parte da juventude vai estar ali próxima daquilo. Eu estou tratando como juventude porque eu não acredito que um homem, já na sua experiência, já é onde ele decide ingressar na violência. Geralmente começa muito novo, a gente vai ver que esses combates acontecem, e é com a rapaziada, né? Com a galera mais jovem. Então... as pessoas estão próximas de uma realidade que a gente consegue enxergar o potencial agressivo e dizer, cara, esse potencial agressivo ele destoa da sociedade, porque socialmente falando, 99% das pessoas não são agressivas. Só que elas são o ponto do desequilíbrio. Eu não acredito que as pessoas nasçam perversas, eu acredito que elas são corrompidas com o passar do tempo. Então, tô narrando tudo isso para te dizer, eu não tenho intenção de me eleger, mas eu consigo enxergar essa ótica. Aí a provocação, olhando para mim, qual é a minha intenção com essa percepção sobre a galera? Fui apenas adestrado? Foi mesmo só porque eu aprendi assim? Então, é mais complexo do que a gente pode se imaginar. Eu acho que no meio disso tudo aí falta muito Deus, né? Falta entender o que realmente está por trás da nossa passagem aqui na Terra. Tentar explicar por que um é bom ou outro é mal é, novamente, uma ideia tão subjetiva quanto tentar entender o porquê que alguém que tem todo amor escolhe o lado mal, e alguém que levou pancada e foi espancado e tinha tudo para ser marginal escolhe o lado bom. Tem muito mais a ver com a mente do homem, como ele vai interpretar as experiências que ele vive, porque tudo que você está falando é uma tentativa social de robotizar processos.
e você não vai conseguir isso enquanto você tiver a equação da mente humana no meio disso tudo. Entendeu? Então, você quer, através de políticas públicas, robotizar padrões sociais que não tem como, porque nós vamos interpretar a realidade cada um à sua maneira. Então, enquanto isso existir, não existirá uma política que funcione. Não, até porque não existirá uma política que funcione 100% para todo mundo. Porque a realidade vai ser interpretada dentro de cada ser humano. Então, eu vou te dar tudo e tu não vai fazer nada com tudo que eu vou te dar. Eu tiro tudo do outro e o outro floresce. E não adianta a gente debater sobre projetos sociais, porque no final vai depender do ser humano que está ali na nossa frente. E talvez, e quando a gente fala de Deus, de autoconhecimento, de desenvolvimento, a gente precise muito mais acessar isso do que reparos, emendas com projeto. Que não vão acompanhar a pessoa, que tu não sabe nem se o cara está recebendo aquilo ali. Porque ele recebeu durante aquele período e depois. Mas e as outras métricas que existem na vida dele que vão levar ele para um outro caminho? Então, assim, a tentativa de robotizar a coisa, de criar um projeto, não vai, cara, é o ser humano, sabe? Nós somos incríveis por isso. Eu vou dar aqui na verdade, aqui é um exemplo. Eu estou falando uma coisa e vocês estão interpretando não com hoje, mas com toda a experiência de vida que vocês tiveram, cara. Sim. Então, assim, ficar tentando botar as pessoas dentro de um funil para que elas saiam do outro lado todas iguais, cara, não vai. Eu acho que, por mais perverso que possa parecer, talvez tentar diminuir o impacto que essas pessoas causam nas outras, sabe? Sim manter eles afastados, ressocializar para um florescimento, para o cara